A gente acabou de narrar a grande história de Deus, a história que Deus contou quando resolveu revelar para a gente o seu poder, o seu plano, a história que ele usou para que nós conhecêssemos mais a ele. A gente, talvez você como eu, cresceu ouvindo essas histórias, talvez você se converteu mais tardiamente e não conhece todas essas histórias, mas hoje eu queria gastar um tempinho lendo um texto da Bíblia que é um daqueles textos que a gente passa desapercebido, a gente não gosta de ler porque são muitos nomes, a gente nunca acha que tem alguma coisa para aprender ali, mas a gente vê agora no teatro que é a história de Deus, a história que Deus criou, a história que Deus contou para nós, foi construída e desenvolvida através de algumas pessoas. E a gente está acostumado a identificar alguns nomes dessas pessoas. E vamos ler, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. E é aquele tipo de texto que os pastores mais antigos fariam a piadinha de que se você está grávida, agora vem um monte de nomes que você pode usar para escolher o seu filho. O texto diz assim, Mateus 1, de 1 a 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliude. Eliude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve apenas 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. A gente, talvez quando você começou a ouvir esses nomes, ou você começou a acompanhar aí pela sua Bíblia os nomes, talvez você tenha reconhecido alguns. Alguns desses nomes são famosos. E a gente cresce ouvindo essas histórias, ouvindo pedaços dessas histórias, dos mais famosos, muito mais ainda, e a gente geralmente tende a chamar essas pessoas de heróis. São os heróis da Bíblia. É gente que venceu o gigante, é gente que derrubou muralhas. Eles são homens incríveis, poderosos e que fizeram muito. Mas quando você passa a conhecer a vida desses homens, você percebe que a história de Deus nunca foi sobre heróis. A história de Deus não foi construída por heróis. As pessoas da Bíblia não tinham superpoderes. E a gente cresce rodeado de histórias de heróis fora da Bíblia. A gente tem essa coisinha de que herói é aquele ser extraterrestre que veio por nosso mundo e por causa das condições climáticas do nosso mundo ele tem poderes. Ou alguém que estava andando por aí recebe um choque, um raio e agora passa a ter superpoderes. Alguém que de repente há uma mudança genética e agora ele é superpoderoso. A gente acha que herói, que a gente precisa ser como esses heróis superpoderosos, superdotados. Mas a história que Deus criou é sobre pessoas que não tinham poderes.
é sobre pessoas que não tinham nada em si mesmas, elas dependiam exclusivamente de Deus. A história que Jesus criou, essas pessoas famosas que a gente conhece, variavam de posição social. Alguns eram muito ricos, outros eram pobres, alguns eram gentios, outros eram judeus, alguns eram homens, outros eram mulheres, eram crianças. Se eu orar mais uma vez para cá, a gente acaba o coral agora. Combinado? Chega de conversa. Chega de conversa. Alguns eram homens, outros eram mulheres, alguns crianças, outros adultos. Alguns eram reis, outros eram soldados. Algumas eram rainhas, outras eram prostitutas. São pessoas completamente diferentes que não tinham nada em si. Elas precisavam de um Deus. E Deus usou essas pessoas sem poderes nenhum para que pudesse escrever a sua história. É interessante que é muito difícil a gente conseguir se identificar com um herói. Se você cresceu, e você tem mais ou menos a minha idade para cima, e cresceu lendo os gibis antigos, você vê como os heróis eram pessoas tão distantes da gente. E como as mídias hoje, cinema, os livros, a série de TV, estão tentando humanizar mais os heróis para que a gente consiga se identificar mais com eles. E aí eu fico imaginando o quanto custaria para mim, para eu me identificar com Sansão. Eu nunca conseguiria ter a força que Sansão teve se eu fosse depender do cabelo dele. Talvez, para me identificar, talvez com o tanto de cabelo que eu tinha, que eu tenho, que eu já tive cabelo, que eu tenho, talvez eu seria, nessas histórias, o homem mais fraco que o mundo já conheceu, com exceção do Renan. A gente não consegue se identificar com homens, heróis, mulheres, heroínas. E Deus não queria que a gente colocasse esses homens e mulheres nesse pedestal. A história que Deus desenvolveu, que Ele criou, que Ele construiu, que Ele revelou, foi realizada por pessoas comuns, homens e mulheres, mães, pais, filhos, pessoas pecadoras, que fizeram escolhas erradas algumas vezes, mas se arrependeram também. Pessoas de origens diferentes. Gente de todos os povos foi usada por Deus para que a sua história fosse concluída. Faixas etárias diferentes. Crianças foram usadas por Deus, adultos foram usados por Deus, idosos foram usados por Deus, homens, mulheres foram usados por Deus. Pessoas comuns como eu e você, que não tinham superpoderes, que não tinham uma super história por trás, mas que estavam sendo conduzidos por Deus, para que a história dele fosse revelada e construída. Essas pessoas foram usadas para apontar Jesus. Alguns deles com a sua vida exemplificaram quem Jesus era, alguns deles com a sua vida prepararam o caminho para que Jesus chegasse. O texto da genealogia termina falando sobre as gerações, Ele conta 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio e 14 do exílio até Jesus. A história de Deus que Ele revela e que Ele conta não termina no nascimento de Jesus. Ela continua. E eu queria pedir para você abrir mais uma vez no Evangelho de Mateus. A gente vai agora ler o primeiro capítulo. Vamos para o último capítulo de Mateus, o capítulo 28, versículo 18. Jesus nasceu, cresceu, se sacrificou na cruz, morreu por nós, nos salvou e está juntando os seus discípulos porque agora ele vai retornar para o Pai. E ele deixa uma mensagem para os discípulos, para os seguidores de Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Quando Jesus está indo embora daqui, quando ele está indo para o Pai de volta, quando está indo para o céu novamente, ele deixa aqui representantes. Ele deixa aqui na terra homens e mulheres comuns que conheciam a ele para falar dele, para representar a ele, para continuar apontando a Jesus, para continuar apresentando ao mundo a mensagem da salvação em Jesus. Em Atos, capítulo 1, 8, usando a mesma história, mas Lucas, ao escrever, ele usa aqui: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e por aí vai. Deus ainda está chamando homens e mulheres, adultos e crianças, para serem testemunhas dele nesse mundo. Para divulgarem, proclamarem e apontarem a salvação que Jesus dá. Você não precisa ter um superpoder, você não precisa ter um super cabelo ou uma super conta bancária, você não precisa ser homem ou mulher, não tem idade para isso. Basta você se render aos pés de Jesus e obedecer ao chamado que ele te dá de ser um representante neste mundo. A minha oração é que nesse Natal a gente aponte menos para o Papai Noel. A gente aponte menos para o espírito natalino. Que a gente cante menos Então é Natal. E que a gente aponte mais para Jesus. O mundo continua precisando de homens e mulheres, adultos e crianças, que apontem para Jesus. Que falem de Jesus para todos. A história de Deus, a grande história que Deus está escrevendo ainda não acabou. Ele conta conosco. Eu queria orar com vocês agora. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor usa homens e mulheres, adultos e crianças, pessoas imperfeitas e sem poderes, para fazer a tua vontade, para escrever a tua história. E para chamar pessoas a representar o Senhor aqui, Deus. Eu quero pedir que durante esse mês, durante toda a nossa vida, a gente possa ser bons representantes do Senhor. Que a gente possa proclamar o teu nome, proclamar a tua salvação, proclamar o teu amor para as pessoas à nossa volta que ainda não te conhecem. Que daqui do nosso meio a gente possa encontrar homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que amam o Senhor e que mostram o Senhor com a sua vida, com o seu jeito, com as suas ações. Revelem a tua salvação a esse mundo perdido. Em nome de Jesus. Amém.